Monique e Alan estão ansiosos, aguardando a chegada dos filhos. Eles sempre quiseram adotar e, ano passado, deram entrada no processo. Hoje, fazem parte dos 3.000 habilitados a adotar no estado do Rio. Pensamos, muito a respeito, porque a gente sabe que a demanda da adoção é uma demanda muito grande. É uma demanda, a gente precisa estar bem emocionalmente para receber essas crianças também. Então a gente pensou, fomos à vara da infância e demos entrada. Nosso sonho, o primeiro sonho são 2 crianças, porém, a gente já imagina a casa com 3 crianças. Um encontro sublime e incapaz de ser colocado em palavras. Nós fomos surpreendidos com uma onda de amor dentro de casa. Nós mudamos muito a nossa forma de lidar um com o outro, Ele foi um bebê muito querido, muito especial. E é até hoje, E sabe, Sabe disso, sabe que a gente está aqui conversando, falando sobre ele. Quais as lições de amor que a adoção ensina? E quando veio o terceiro, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de amar 3? Porque foi meio que de surpresa que chegou. Então eu achei assim que ele, quando chegou, não teve o tempo dos 9 meses, eu me imaginava assim, será que eu vou conseguir amar o terceiro como eu amo o primeiro, como eu amo o segundo? Eu não tive processo para poder construir. Para pensar nisso, Para pensar. A habilitação só tem valor por 3 anos, E eu esperei minha primeira filha por 4 anos. E eu acompanhava o número, Porque a gente tem um número da fila de adoção, 100 e pouco, 90 e pouco, 80 e pouco. E aí você fica mês a mês. E corre rápido isso? Não, mês a mês. 90 e pouco para ir para 80 é um mês? 4 anos. Eu sou Lara Zoe, comunicadora e amante de uma boa conversa. Hoje eu recebo para nossa conversa a Silvana. Ela é mãe do Rafael, do Pedro e do Nuno. Recebo também a Luciene. Ela é mãe da Maria Clara e da Júlia. E eu recebo aqui também hoje uma convidada muito especial, a Samira, que é minha mãe, do Felipe e do Lucas. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo. De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, meninas, tudo bem? Ei, mãe! Boa tarde. Queria agradecer muito a vocês pelo convite, por estarem participando desse episódio tão especial, Eu acho ele muito especial porque é um assunto que pode ser delicado, mas que ele é muito honrado, Então, assim, eu estou muito feliz de estar contando um pouco da história de vocês e também um pouco da história da minha família, nesse contexto, de criar filhos, de educar. E eu estou muito feliz que vocês aceitaram esse convite para abrir o coração de vocês, para abrir um pouco da intimidade da casa de vocês, tá? Hoje eu vou começar com uma pergunta para a Silvana, Todo mundo sabe que a maternidade é um presente, Todo mundo que é mãe considera a maternidade um presente, entende que é uma honra, é um privilégio você viver esse amor tão grande, Que assim, eu sinto que a maioria das mães que eu converso se sente realmente abençoada, E muitas mães às vezes se entristecem no caminho da tentativa, de engravidar, de maternar, e pode sim se tornar um caminho muito duro, Mas quando tem os filhos nos braços, a gente sente que aquilo era pra gente, que sempre foi por um motivo maior. E é isso, as pessoas entendem como um presente mesmo, como um privilégio, uma honra, É um milagre da natureza, de Deus pra gente. E, enfim, fazendo essa reflexão, Silvana, eu queria que você me contasse um pouco como que foi esse sonho da maternidade para você. Eu vou começar por você, Porque você é bem corajosa, você tem 3 filhos do coração, então é um negócio assim, eu que tenho uma da barriga, eu admiro de um jeito assim inexplicável. Então queria que você me contasse um pouco para você, como que foi esse sonho. Você queria ser mãe de qualquer jeito, ou você queria adotar, ou você pensou nisso depois? Me conta um pouco da sua trajetória. Eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Na verdade, queria ter sido mãe de 5, não de 3, Mas as coisas não são bem como a gente pensa. E quando eu casei, o meu intuito logo de início foi, tanto meu quanto do meu marido, era que nós iríamos ter filhos e
desejávamos, assim, o filho biológico, mas também queríamos um filho adotado. Então, pra gente, nunca teve a diferença entre filho biológico ou filho adotado. Nós queríamos um filho, né? E com o decorrer do tempo, eu fui tendo dificuldade para engravidar. Fizemos vários tratamentos, várias fertilizações in vitro, artificial, aqui no estado do Espírito Santo, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim. Procuramos, assim, tudo que a medicina tinha na época de recurso, a gente tentou fazer para depois não ter aquela culpa assim, por que não fez, tal. Mas tentando a gravidez, nós já estávamos na fila. Durante quantos anos você ficou nessa tentativa de engravidar? Uns 7 anos. Uns 7 a 8 anos, mais ou menos. E aí você já estava cansada psicologicamente, aí vocês falaram, não, vamos para adoção mesmo, né? Não, eu já estava na fila de adoção. Você já estava? Já estava. Assim, casei e entrei na fila. Olha. Depois eu comecei o tratamento de... Aí você viu que estava difícil, continuou na fila, isso foi ficando mais claro para você? Foi mais ou menos isso? A adoção sempre foi o meu primeiro objetivo. Que legal. Eu sempre quis ser mãe adotiva. Sempre quis, porque eu acho que o filho não é a gente que escolhe, é Deus. Né? Lá em casa tem esse lema. Nós somos escolhidos, nós programamos a nossa vida, então eu sou mãe deles e eles são os meus filhos, mais porque Deus quis do que a nossa própria escolha. Então, meus filhos tinham que ser desse jeito, tinham que vir dessa forma, e para mim, assim, não faz diferença. Tanto que, se hoje eu soubesse que a minha adoção, ela seria do jeito que ela foi, que ela está sendo, eu não teria nunca feito nenhuma fertilização. O meu desgaste físico, emocional, financeiro foi tão grande. Acho que todo mundo que está nesse processo de tratamento, né, ela é um processo tão sofrido, tão doloroso, que a gente acaba, assim, se desgastando demais, às vezes até casamento se rompe nesse processo, né, e não, para mim, assim, valeu muito a pena o processo das fertilizações, porque foi uma experiência, eu pude passar o que eu vivi para outras pessoas, mas assim, se eu soubesse, eu não teria feito. Hoje sua decisão seria diferente, né? Teria assim, sido a adoção em primeiro lugar. Valeu como experiência, assim, passei por isso. Tanto que quando eu estava no meu segundo filho, meu marido falou assim, vamos tentar de novo a fertilização? Eu falei, não. Nem se viesse assim, é certo que seria fecundado, eu não faria. Eu não faria mesmo. E como que foi o processo de adoção do primeiro? Você entrou na fila e após 7 anos tentando, você já estava próximo de conseguir ele? Queria que você me contasse um pouquinho. Que é o Nuno, né, o mais velho? Já estava próximo. Ele veio assim muito rápido. Não demorou. Porque nesse processo eu fiz, ele veio e eu continuei fazendo as fertilizações até chegar ao segundo. Né, depois que eu parei. Entendi. Então iria vir um, depois, né, ia vir um outro. Mas as minhas adoções foram muito fáceis. Assim, o processo, ele é demorado. Você tem todo o processo de se cadastrar, daquela documentação sair, mas depois que o primeiro veio, eu falei que eu virei uma coelha, que foi né? E assim, foi muito rápido mesmo. Só não veio a menina, né? A menina que não chegou pra mim, só os 3 meninos, mas... Era pra você ser mãe de 3 meninos, né? Foi o que Deus quis, é exatamente aquilo que você falou, né? Que Deus quis. E pra mim tá ótimo. Hoje eu não me vejo como mãe de menina, né? Eu acho que menina é tudo. Antes eu queria menina, que eu queria enfeitar, queria fazer tudo que eu planejava. Mas chegou os meninos, eu falo, gente, melhor escolha, porque é tudo muito prático, tudo muito fácil, menino é bem resolvido, não tem frescurada, né? Não tem que pintar o cabelo. Não tem nada disso. E achei ótimo, e eu assim, falo com a minha mãe, eu fui tão abençoada, eu e meu marido fomos tão abençoados, que meus filhos são assim, maravilhosos. São crianças dóceis, crianças fáceis de educar, porque tem muita gente que tem preconceito e fala assim, porque não é de sangue, e não sei de onde veio. Gente, eu acho que o amor, a família, o amor da família, dos pais, é construído, o amor transforma em montanha, né? E meus filhos são maravilhosos, meus filhos são assim, tudo. Eu acho assim, o amor molda o ser humano, né? Então, por mais que às vezes tenha alguma coisa lá no fundo, né? Algum trauma, alguma coisa, eu não acho que isso não se sobressai, né? Pelo que eu percebo, pelo menos. Na verdade, Lara, eu percebo o seguinte, trauma todo mundo tem. Né? Verdade. Trauma todo mundo tem. Se você falar assim, mesmo que você tenha tido a melhor infância do mundo, algum tipo de trauma você tem. Todo ser humano tem um trauma. Verdade. Um trauma na infância, na juventude, enfim, a qualquer tempo. É claro que uma criança que passa por esse processo, que chega dessa forma,
não é um pouco mais difícil para ele ou para ela. Mas tudo também é da forma que isso vai sendo conduzido na família, no meio, porque é filho, né? Da mesma forma. E eu acho que as dificuldades com o tempo, se ele for bem amado, bem conduzido, porque a mãe também pode se sentir um pouco diferenciada da outra mãe. E às vezes tem preconceito, né? Mas né, mãe, assim, só pelo fato de a gente não ter gerado, o processo de adoção é mais do que uma gestação. Eu acho que as mães que não são biológicas sofrem até mais. Não, e todo o processo de criar. Como assim alguém está desmerecendo isso? Maternidade é muito mais difícil depois que sai da barriga do que antes. E tem aquela coisa que fala bem assim, o pai só passa a ser pai a partir da hora que pega o filho. Por que a mãe não pode ser assim também, né? Exatamente. A mãe, né, a única coisa que eu fiz, eu não senti ele na minha barriga, mas tudo foi. Ele já existia nos seus sonhos, na sua mente, no seu coração. Se você queria, você desejava. Né? Já tinha nome, já tinha tudo. Ele chegou com quantos anos na sua casa, seu primeiro? Com quantos meses ou anos? Um dia. Um dia? Que legal. Um dia de nascido. Depois eu vou perguntar dos outros. Luciene, me conta um pouquinho dessa história. Com as meninas, né? Olha, minhas meninas são mais lindas do mundo, não é assim que as mães falam? Sempre são as mais lindas. E elas se cuidam muito, são muito vaidosas e às vezes gostam de estudar, às vezes não. O que mais que eu posso falar? Cheios de defeitos e de percalços, como qualquer filho da barriga. Exatamente. Eu não vejo muita diferença, não, sinceramente, mas se alguém acha, né? Cada um acha o que quiser. E como que era o seu desejo de ser mãe antes de você optar pela adoção? Você ficou tentando muitos anos assim engravidar ou passava pela sua cabeça? Como que era isso em você? Existiu um ponto específico, talvez chamado de trauma, não sei se isso pode se dizer, mas eu tive endometriose. E isso já era tarde, esse momento assim, de ter filhos, né? Então, mas porém, o ter filhos seria importante para a minha questão, para eu não ter novas endometriose, que não param. Sim. Né? E aí nasceu, né, dentro de mim essa vontade enorme de ter filhos, né? Eu não podia passar e ver um bebê no colo de uma mãe que eu queria estar no lugar dela. Uhum. Então, ficou muito forte, muito intenso. Eu queria muito, assim, não exatamente engravidar, mas ser mãe, isso estava muito gigante. E aí, eu fui para a fila de adoção. O meu trabalho me levava para fora de Vitória, né? Naquele período, naquela época. Eu quase que não ficava aqui. E esse sonho, ele não morria, ele ficava sempre dentro de mim gritando. E aí eu fui para a vara da infância, no momento que eu passei por Vitória, e fiquei lá 4 anos para chegar à minha primeira bebê de 4 meses e meio. Chegou com 4 meses e meio. 4 meses e meio, exatamente. E eu continuei trabalhando por um pequeno período, mas depois eu preferi parar para ser mãe inteira. Ai, delícia, muito bom. É muito bom também. Uhum. Por causa da endometriose, nessa questão aí sua, você acha que você tinha talvez um medo ali inconsciente de engravidar? Na verdade, até então, eu ainda não tinha parado para pensar na questão da maternidade, confesso a você. Entendi. Porque eu trabalhava muito, então era difícil me ver como uma mãe mais ou menos, né? Eu nunca gostei muito de fazer nada mais ou menos. Eu tenho meio que um hiperfoco nas situações que eu vivo. Então eu preferi... Só me veio essa situação quando eu ouvi da médica que eu tive que tirar um ovário, quer dizer, minha chance de engravidar se reduziu horrores, né? Então quando ela falou que engravidar seria quase que a solução para os meus problemas, eu disse, não, então eu quero, né? Legal, legal demais. As coisas não acontecem à toa também. À toa não, né? Agora eu vou perguntar para minha mãe, né, que tá aqui. Não vou chamar ela de Samira, porque não faz sentido, né, gente? Então, assim, mãe, me conta um pouco, na verdade, assim, divida conosco um pouco da sua história, porque, assim, eu sei um pouco, né, às vezes você não se abriu, enfim, 100% comigo há 11 anos atrás, né, quando houve a decisão de ter o Lucas na nossa família, mas eu sei que você também convivia muito com crianças, né, que às vezes passavam por um período de adoção mesmo, né? Sim.
por estarem em algum momento frágil da vida, por você conviver em hospitais, né? Enfim, queria que você me contasse um pouquinho como que foi esse processo dele, se essa decisão ela veio de uma hora para outra ou ela foi um processo. O que você pensava sobre a adoção, sobre esse filho? Então, eu sempre fui grande admiradora, assim, do desprendimento da mulher, do casal, né, que resolve adotar, né? E eu realmente, assim, não passava pela minha cabeça isso, porque eu nunca me deparei com essa situação. Como a Silvana falou ali, em relação a um desejo, não, eu sempre tive desejo de ser mãe, achava que tudo ia correr normalmente, como aconteceu. Eu tive 2 filhos, como planejado, né? Eu sou meio planejada, assim, para essas coisas. Então, não, planejei, não, vou ter filhos, casei relativamente cedo, mas tive os filhos logo. E depois também, eu falei, agora deixa eu tocar minha profissão, quando eu tiver meus filhos grandes, eu já estou, né, com a situação mais equilibrada, minha situação profissional, tá tudo combinado. Na minha cabeça estava tudo certinho, né? Assim, do ponto de vista de organização. E o planejamento da gente nem sempre né? É como a Silvana falou, às vezes chegam coisas na nossa vida, momentos, situações que você leva um susto e fala, epa, agora eu tenho que tomar uma decisão. E eu compartilhei essa decisão com os meus filhos que já eram adultos, né? O Lucas, ele chegou na nossa vida, assim, de uma forma diferente, né? Não houve um planejamento. Eu fui surpreendida, assim, pela situação que eu ia ter que dar conta. Eu sou filha de uma família, né? Eu estou dentro de uma família de 4 irmãos, e a mãe do Lucas é minha irmã, né? E ela passava por problemas de saúde sérios, e, enfim, teve essa criança, uma criança extremamente saudável, o que assim comoveu muito. Eu e minha mãe, nós nos juntamos para cuidar, para levar, para cuidar dela também nesse momento difícil da vida dela, enfim. E ela não teve condição de persistir, de permanecer. E a gente foi percebendo isso nos primeiros meses do Lucas. Ele saiu do hospital, da maternidade, direto para nossa casa. E ali ficou tendo os cuidados iniciais. Eu sou pediatra, então tinha uma certa facilidade, né? Levamos a banheira. Levamos até a banheira do hospital, porque não tinha nada e a gente tinha que se virar um pouquinho, né? Porque dada a situação que a gente estava enfrentando. E daí e não foi difícil se apaixonar por uma criança, né? Não é difícil. Porém, quando a coisa falou assim, olha, não vai dar para ela, não. Vai ter que ser alguém que esteja disposto a assumir esse papel. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu me lembro muito, Lara, da nossa reunião em casa, com os meus filhos. Na ocasião eu era casada, então meu marido estava presente. E foi assim, era um misto de felicidade, de indecisão, de um pouco de temor. Poxa vida, planejei, quer dizer que agora no misturado, né, na minha vida madura, eu vou ter um bebê, né? Porque ele chegou para mim, eu tinha 49 anos. Então não é uma coisa muito simples. Mas, assim, decisão tomada, né? Nós só tivemos, até esse momento, benefício, assim. Falar do Lucas é uma coisa que comove a gente, porque é uma vivência muito prazerosa. Ele é uma criança extremamente dócil, obediente, comportado. É até difícil, né? Falar sobre... Agora está entrando na adolescência, vamos ver se vão ter as dificuldades naturais, mas, assim, ao mesmo tempo que foi uma decisão difícil, tomada naquele momento, nós fomos surpreendidos com uma onda de amor dentro de casa. Nós mudamos muito a nossa forma de lidar um com o outro, né? Ele foi um bebê muito querido, muito especial. E é até hoje, né? E sabe, né? Sabe disso, sabe que a gente está aqui conversando, falando sobre ele, e ficou muito feliz também, né? Acho muito especial. Eu acho que, assim,
bebê alegra a casa, né? Não tem jeito. A chegada de um bebê muda tudo. Tudo. Então, não tem como não se derreter de amor por um bebezinho. Eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre falava assim, ai mãe, tem mais um filho, tem mais uma menina, tem uma menina. E aí, quando eu com 21 anos, chegou um bebê em casa, claro que eu só via parte boa, né? É o que eu até cito muito nos podcasts. Às vezes você tem alguém que tá do seu lado, uma irmã, só que você não entende o que é a maternidade. Ou até um bebê dentro de casa. Igual eu tinha um bebê dentro de casa, eu tinha um bebê dentro de casa, eu não sabia o que era maternar, porque ele não estava sob a minha responsabilidade. Sim. Mas eu era toda derretida, eu adorava, enfim, o fato de ter um bebê em casa, de cuidar do bebê, me achava, eu só pegava a parte boa, né? Uhum. Na hora de sair de carrinho, todo mundo perguntava se era meu. Não é meu irmão, é muito bom. Participei de várias decisões também. Nessa época que houve essa decisão dele vir, eu achava muito coragem da minha mãe, porque eu só ficava pensando nela mais velha, né? Cuidando de um adolescente, igual a gente também tem um caso, né? Na nossa família, com o irmão dele, né? O outro filho da minha tia, enfim. E aí eu ficava muito preocupada. Só que ao mesmo tempo eu falava, não, mas assim, Deus não faz nada à toa. Eu acreditava profundamente nisso, né? Eu acho que se tá vindo aqui pra gente, a gente tem que receber de braços abertos e tudo vai dar certo. É por algum motivo. Ficava com isso na minha cabeça, né? Não é à toa. E hoje em dia eu tenho muitas respostas disso. Eu acho que são por vários motivos que ele entrou na nossa vida, né? E eu, assim, como irmã, eu falo isso. Eu realmente participei de muitas decisões. Não que eu tenha sido, assim, madura desde cedo, mas até, por exemplo, a escola, quando a minha mãe tomou a decisão de colocar ele na escola, né, mãe? Você me perguntou. E eu até que direcionei, eu acho que tem que ser essa por causa disso. Mais inteirada do que eu. Ela me perguntava, assim, porque ela queria saber a minha opinião diante do mundo, entendeu? E eu sempre dei, até hoje dou, né, mãe? Sim, os meus filhos eu tento ajudar. Ajudam muito, né? Na condução, nós somos uma família hoje que interage muito, então eu pergunto coisa para ela sobre a educação, porque ela está inserida muito mais do que eu, né? Eu fiquei durante muitos anos, mas depois é um outro momento de vida, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho essa... E fora, não vou nem falar a minha mãe, que graças a Deus está comigo até hoje, e é assim... o papel de mãe é dela, o de pai é meu, lá dentro de casa. Eu sou a mais durona, né? Tem essas coisas. Só tenho ajuda. Faz parte. A gente ouve muito dizer que amor é uma escolha. Entendendo isso, né, de que o amor é uma escolha, mas ao mesmo tempo, você escolhendo amar antes mesmo de conhecer a criança, né, esse filho que vai vir para você... Até porque as mães de barriga também não conhecem do filho. Ela acha que conhece porque ele tá ali chutando e tudo mais, né? Você conversa ali com o que você imagina ser do seu filho, né? O filho existe no nosso imaginário, mas depois que ele nasce, a vivência, a prática é muito diferente da expectativa. Eu queria entender, então, para essas mães que às vezes olham, né, de maneira diferente... Para uma mãe de coração, achando que o amor é uma escolha, como que para vocês é tão claro, é tão genuíno esse amor, essa escolha diária de tentar ser o melhor de vocês enquanto mães? E na verdade, assim, essa força mesmo que a mãe tira, nem sei de onde, mesmo não tendo gerado esse filho. Esse amor, ele foi construído, ele chegou na hora que o filho veio nos seus braços, ou ele já existia no sonho mesmo? Queria que você me contasse um pouco disso, porque a maternidade é difícil, a gente luta contra nós mesmos, né, todos os dias, e eu queria saber o que se passa na cabeça de vocês, pra gente estar, né, inspirando ou não essas pessoas. Me fala um pouco, Silvana. Então, o meu mais velho, né, como eu já desejava ter um primeiro filho, tendo os dois processos em andamento, eu conversava com meu filho. Nas minhas orações, eu pedia a Deus que abençoasse o processo da gravidez ou da adoção, aquele que viesse primeiro, né? E conversava mentalmente com meu filho. Na verdade, eu conversava com o filho achando que era uma menina, né? Porque eu queria uma menina no início. Conversava, falava assim, filho, que você venha com saúde, que você venha para essa família que vai te amar muito. Então, assim, quando eu entrei, eu sabia que estava muito difícil para mim engravidar e o processo da adoção seria o mais fácil, o mais rápido, eu conversava, falei assim, não sei de onde você vai vir, não sei como que vai ser, mas só tenho a certeza que eu vou te amar muito, eu vou dar o melhor de mim como mãe, porque eu não tenho manual de como ser mãe, a gente só passa a ser mãe e a agir como mãe na hora que você tem.
né? Então, o processo que as mães biológicas têm da gestação, as mães adotivas têm o processo da adoção, que é uma gestação pra gente, né? E assim, a gente tem um lado maravilhoso, mas também tem um lado muito pesado para as mães adotivas, que é o processo, até se tornar legal na justiça, a gente sofre muito, né? A gente assim, tem uma punição, não é punição, mas tem um peso muito grande pra gente. Na hora que uma mãe biológica está curtindo o seu bebê, a gente curte o bebê, mas também tem um desconforto muito grande, que é o lado judicial. Então, assim, o meu primeiro filho, ele foi muito desejado. Ele já tinha quarto, o quarto ficou esperando por ele mais de 1 ano, ele já tinha nome, já tinha tudo. Ele era um filho, né? Um filho muito desejado. O meu segundo também, porque teve um intervalo. Agora, o meu terceiro filho, quando ele chegou nessa construção do amor, a pergunta que foi feita, né? Quando veio o terceiro, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de amar 3? Porque foi meio que de surpresa que chegou. Então, eu achei assim, que ele, quando chegou, não teve o tempo dos 9 meses, eu me imaginava assim, será que eu vou conseguir amar o terceiro como eu amo o primeiro, como eu amo o segundo? Né? Eu não tive processo para poder construir. Para pensar nisso, né? Para pensar. Você estava lá na fila e te chamaram, olha aqui. Chegou, seu filho chegou. Um dia eu estava gestando, no outro eu já era mãe. Então, assim, papou. Aí eu peguei e falei assim, bom, sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Se me chamou para mim ser mãe, para meu marido ser pai, esse é meu filho e seja o que Deus quiser. Aí, óbvio que quando chega um bebê, a gente alegra, tem aquela coisa bonitinha, né? Sempre uma coisa muito legal. Só que é diferente você pegar tenta imaginar, você tem 2 filhos que você já ama incondicionalmente. Aí chega um outro. Gente, se a pessoa falar que ama o terceiro, igual você ama os 2 no primeiro dia, não é assim. Não é assim, é óbvio. Espontaneamente. Não é espontaneamente. É lógico que os primeiros passos eu cuidei dele com o maior carinho. Só que o amor do terceiro foi construído dia a dia, né, tal. Tanto que hoje se fala assim, quem você ama mais? Não tem quem eu amo mais, eu amo os 3. Meu amor 100%. Se for dividir, vai ser 33, né, entendeu? A mãe tem uma empatia com um a mais? Tem. Sim, isso é normal. Isso é normal. Eu sou filha, minha mãe tem 3 filhos, e eu sei que ela tem empatia com uma a mais. Isso eu acho que é normal. Até eles sabem por quê, né? Mas assim, o amor idêntico. Então, eu acho que respondendo, o amor foi já tinha sido preparado antes dele chegar. Ele foi planejado também, né? Você falou, você tinha até o quarto lá pronto, ele já vivia na sua cabeça. Enxoval. O terceiro veio de surpresa e você aceitou o que Deus te mandou. Exatamente. E o terceiro meio que caiu de paraquedas, mas assim... Mas isso que a Silvana está contando aí, eu acho que natural em qualquer família, independente... Quando você vai no primeiro filho, você tem uma expectativa, né? Uhum. O segundo também. O terceiro, quem decide ter o terceiro que não é tão... Eu tenho amigas que têm 3, que têm 4 filhos, né? E não é que tenha diferença, talvez assim, na hora da gente falar, a gente fala do amor. Mas não, são momentos diferentes. Você tem 2 crianças que você tem que dar conta. Aí vem uma terceira. É igual se você fosse surpreendida por uma gestação de um terceiro. Aí a pessoa leva aquele susto. Mas né? já está mais preparado, né? Você já sabe mais ou menos o caminho que vai trilhar. Então, ou você se assusta um pouco, fala, mas de novo, tudo de novo. Né? Acordar de noite, o neném que vacina, que fica doentinho. Meu Deus, é natural. Então, se te conforta, não se preocupe, que você ama todo mundo mesmo. Amo. E isso para mim foi dito também. Quando o Lucas chegou na nossa casa, eu também tinha essa angústia. Meu Deus, está tudo tão no lugar, né? Será que vai ter espaço para eu amar essa criança? Claro que tem, né? Tem. E é de uma outra forma, é num outro momento, é com mais maturidade. Então você não é só aquela coisinha, né? Da mãe jovem com a criança recém-nascida, ou vendo todas as gracinhas. Tem um outro lado também. Você já está vendo, é uma outra experiência, né? No terceiro. Então, mais ou menos isso, de conforto. E quanto à dificuldade, né, da burocracia, eu acho que vale a pena a gente deixar registrado que a habilitação só tem valor por 3 anos, né? E eu esperei minha primeira filha por 4 anos. E eu acompanhava o número, né? Porque a gente tem um número da fila de adoção.
né? 100 e pouco, 90 e pouco, 80 e pouco. E aí você fica mês a mês. E corre rápido isso? Não, mês a mês. Um 90 e pouco para ir para 80 é um mês? 4 anos. Aí quando chegou perto, assim, do 1 e do 0, eu falei, bom, vão me chamar, né? E não me chamavam. Aí eu fui lá perguntar o que houve, né? A minha habilitação estava vencida, porque ela só dura 3 anos. E ninguém te avisa. Não tinha entendido isso. Ninguém te avisa. É igual visto passaporte. Se vencer, acabou. Tem que voltar todo o processo. Um teste para saber se você quer mesmo. Aí você teve que voltar tudo. Não, eu precisava de... eles chamam de renovar. Mas aí você foi pro final da fila de novo? Não. Ah, tá. Não. Susto. Só que já tinha passado por mim um bebê e não veio para mim, porque nem ligaram para mim porque estava com a habilitação agora eu entendi, olha que doideira. Isso. Ou é uma seja, informação... a sua que veio depois, ela era pra ser sua mesmo. Exatamente. Então, assim, a burocracia ela é doída desde o começo. Ficando aí a dica, né? Deixa a dica. Para a justiça ser justa, né? Para avisar, quem tiver interesse em entrar para a fila de adoção, é fácil de acompanhar a sua posição na fila, mas é importante ficar atenta se passar de 3 anos, porque eu já ouvi, gente, tem mais pessoas que ficam 8 anos e nada, e nem sabe que venceu. Então, tem que bater na porta. Importantíssimo. Ah, legal. Mas nesse caso eu era enjoada, tá? Eu ligava toda semana para assistente social. Do meu segundo, ela até me conhece... Mas Silvana, de novo? Falei, de novo. Então, quer dizer, estava concreto que eu queria um segundo. É isso aí. Eu ligava mesmo. E aí, já andou? E agora isso que número? Tá. Acompanhe pela internet. Não, eu falei, quero ouvir de você. Pra ver se você não esqueceu de mim. Bem gente, que legal. Que legal não, né? Que tem a parte traumatizante também, mas tem a parte boa, né? Que você fica em cima também e deu certo, você conseguiu o que você queria. Mãe, queria que você contasse um pouco como que foram suas vivências de hospital, do que você já viu, o que você sabia, o pouco que você sabia antes desse processo de adoção, antes de você viver, já que ele chegou de surpresa no seu colo. Me conta um pouquinho aí do que de alguns casos e bebês que já passaram aí pelo seu crivo e pela sua história antes. Então, o fato de eu trabalhar exatamente com recém-nascidos e recém-nascidos de toda a categoria, incluindo as categorias de condição social mais baixa, que é onde você vê mais crianças em estado de risco, ou crianças que são levadas por um processo de adoção, porque nem sempre a família da criança se dá conta disso. Então, a gente se depara, de vez em quando, até hoje, de vez em quando aparece no meu trabalho criança que é ou abandonada, ou vítima de uma situação delicada com as mães, né? Que não vale a pena a gente falar, agressões, enfim. E são crianças que ficam ali aguardando uma decisão judicial. Às vezes ficam meses dentro do hospital, né? A gente tem essa prática, é relativamente comum se deparar com essa situação. E aí, eu tenho alguns casos, né, que eu me lembro, alguns a gente se apega, alguns a gente batiza, bota nome, a gente, assim, dá o carinho que a gente pode dentro do ambiente hospitalar, que é um ambiente nem sempre agradável. Né? Tão acolhedor quanto essa criança merecia. Mas é transformador. Quando tem uma criança dessas dentro da nossa unidade de cuidados intermediários, que é o que a gente chama lá, vira um evento. Todo mundo leva roupa, todo mundo comemora um mês de vida, uma semana de vida, é muito legal. Mas eu tenho, sim, algumas histórias, né? Eu tive, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa maternidade pública aqui de Vitória, onde eu fiquei muitos anos, e apareceu um bebê que tinha... Na verdade, eu estava até conversando um pouquinho antes com as minhas novas amigas, né? E aí eu estava comentando sobre esse assunto, e neste caso específico, a mãe da criança, ela tinha vontade de entregar a criança para uma vida melhor, segundo ela, pelos N motivos que ela tinha. E essa criança ficou lá no hospital esperando uma pessoa que não chegou durante os 3 dias. E aí a gente começa a fazer os contatos, né? Isso tem uns 20 e poucos anos.
a mãe disposta a ir, porque também, ouvindo a Luciene, claro, não tem nenhum processo de adoção que seja simples, nem o meu foi, por mais que estivesse envolvido com a minha família, foi difícil também, assim, oficializar. E uma colega que tinha muita vontade de ter um filho, ela foi ver essa criança, conversou com a família da criança. Foi um caso um pouco diferente. Ela tinha relação com a família da criança, que simplesmente entregou no frente do juiz, enfim. Ela levou a criança e, assim, foi uma alegria muito grande para ela. Ela esperava muitos anos. É o que eu falo, quando tem que ser seu, ele vai ser seu a qualquer custo, porque não foi a primeira pessoa que a gente pensou. A gente pensou em chamar uma outra candidata, né, à adoção, mas que tentava, como a Silvana, insistentemente ter um filho dela, né, por questões religiosas, da família lá, de crenças, né, não é nem religiosas. E assim, esse menino, ele transformou muito, ele foi meu paciente durante uns 10 anos, e ele transformou muito a vida desse casal, né, e são meus amigos até hoje. Deve estar um grandão lá com os seus 21 anos já, nem sei. E assim, é todo de uma experiência nova. Temos sempre, a gente lida muito com essa situação. E ao mesmo tempo que é dolorido, muitas vezes a gente fala, vai achar uma pessoa bacana, né, porque eles estão, muitas crianças de risco, né, social. Legal, gente. Eu vejo que muita gente fala, né, e remete o ato de amar outra pessoa como um ato de coragem. Por quê? Porque o amor, ele não envolve só as coisas boas, né? Ele envolve você se abrir e se deixar se envolver pela história da pessoa, pelo que ela vai trazer de novidade na sua vida, tudo que ela vai ser, né, de acordo com o meio social que ela vive, com o mundo, enfim, tudo que ela vai enfrentar, né? O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Então, assim, é um ato, sim, de coragem você se abrir, você abdicar da sua vida, da sua liberdade para cuidar de alguém e abraçar essa nova pessoa que você não sabe como vai ser. Você tem a expectativa, mas você não sabe. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso é diferente com um filho que não é da barriga? Você acha que esse medo é maior por você achar que talvez tenha o fator de que ele não veio de mim, não sei o que esperar? Ou isso nunca passou pela cabeça de vocês? Queria que você me contasse um pouco, Silvana. Então, para mim, eu não tive esse medo, não. Porque, primeiro que os meus 3 eram bebês. Então, eu estava formando a personalidade dele, eu eduquei, eu fui a primeira a dar o banho, tudo. Então, eu estaria realmente acompanhando desde os primeiros dias de vida. Eu acho que isso fica um pouco mais preocupante uma criança que, de repente, já tem uma adoção mais tardia, uma criança assim, de 7, 8 anos, que ela já tem os costumes pré-determinados, já foi um pouco... As vivências mesmo, né? Tem então, 7 anos de bagagem. Exatamente, os traumas, as coisas boas, as coisas ruins que uma criança até essa idade já viveu. Eu acho que, a partir daí, não é que seja impossível, mas pode ser um pouco mais trabalhoso moldar, né? Eu acho que seria mais glorioso os pais adotivos nessa idade. Pegar uma criança numa idade mais tardia. É uma coragem maior de se envolver e ter esse trabalho dobrado. Eu conheço muita gente que adotou crianças assim, numa idade um pouco maior. Para ela, sim, eu tiro o chapéu. Né? Que é realmente muito corajosa. Agora, um bebê, gente, se a gente ama um gatinho, um cachorrinho, né, um animalzinho, não vai amar um bebê. Eu acho assim que a partir da hora que você quer ser mãe, eu acho que você já desprendeu de tudo. É tão fácil se abrir para o amor, né? Não assim, é? Não sei se é para todo mundo, mas... mas assim, eu, pelo menos, na hora que eu falei assim, eu quero ser mãe, eu não quis mais saber de profissão, eu sabia que eu teria que deixar 1000 coisas, principalmente porque eu larguei tudo, para viver a maternidade, larguei o trabalho, né, para viver para eles. Eu quis ser mãe, então eu sabia que não ia ser tão fácil, porque a maternidade não é um mar de rosas. Mesmo tendo os filhos maravilhosos que eu tenho, eles são 1000, nota 1000, meus filhos. Mas tem um lado também de menino, né? Então, mas isso aí, sinceramente, não é nada em comparação a uma criança que já tem alguns outros traumas pela primeira infância e que é adotada tardiamente. Aí eu acho que sim, um pouco mais preocupante. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que eu concordo também, né? Não conheço tantos casos, mas eu penso que deve ser se a gente pensa num filho nosso bebê,
você fala uma coisa, é mais fácil obedecer. Pega uma criança de 8 anos, 10 anos, já tem uma opiniãozinha formada, já tem um costume, já tem Às vezes vai ser novidade para ele o que você está falando. Exatamente. Então, direcionar é mais complicado. Na verdade, assim, educar um bebê de 3 anos, eu já me pergunto se eu estou fazendo certo. Quem dirá um que eu nunca soube, Não né? é? E você tirar uma criança dessa que tem, vamos colocar 7 anos, ela viveu 7 anos em um lar. Sim. Você trazer essa criança para sua casa, novos hábitos, novas pessoas, nova família. Gente, é muita informação para os dois lados. Então, acho que não é nem medo, é uma adaptação muito radical das duas partes ao mesmo tempo. Eu acho que para dar certo tem que abdicar de tudo e ter amor. Amor, paciência e fé. E se deixar se envolver mesmo, né? Para você abraçar aquela história ali. Exatamente. Estou aberto pro que der e vier. Mais ou menos isso, porque pro que der e vier mesmo, né? E sempre pensar o seguinte, que o adulto da situação é o pai e a mãe. Perfeito. Né? Quer dizer, a criança, não é que ela tem o direito de fazer as birras ou ter os problemas dela, mas é mais aceitável que aquela criança tenha maior dificuldade de se interagir à nova casa do que os pais se interagir. Os pais sabem do processo, né, da adaptação. É verdade. Eu acho que assim, não existe você se revoltar com algo que você já deveria esperar um pouco, né, por você ter essa maturidade, porque simplesmente assim, nossa, é uma dificuldade aí pra mim agora e eu não tô sabendo lidar com isso. Não tem essa, tem que saber lidar. Né? E você, Luciane, o que você acha disso aí? Como é que estão suas meninas? Porque meninas são diferentes de meninos também, né? São diferentes. Eu ia até comentar que as minhas têm opinião, apesar das duas terem chegado Você é a única que tem meninas aqui, né? Elas chegaram bebês também, 4 meses e meio. Todas duas vieram em sua época diferente, elas têm diferença de 4 anos. E elas chegaram para mim bebê, 4 meses e meio. Mas mesmo assim, agora são mocinhas, uma de 8, outra de 11, e cheias de opinião. Mulher é mais questionadora, você acha? Não sei, eu não conheço. Você não tem menino? Eu não tenho menino, mas as meninas, não sei se também é o meu espaço oferecido, né? Porque eu deixo muito elas irem, voarem, né? Eu não sou de podar muito, podo onde tem que podar, mas é claro. Mas se elas, por exemplo, maquiagem, elas se maquiam para ir para a escola. Eu não podo, entendeu? Eu deixo. Eu sei que não é adequado, eu comento. Veja bem, você não acha que vai estragar a sua pele? Tão novinha, passando maquiagem, para quê? Mas mesmo eu falando, eu deixo elas se posicionarem. E aí eu percebo uma opinião, entende? Então elas vêm com opinião mesmo, tendo chegado o bebê. E eu não enxergo diferença, não. Essa coisa da construção do amor com um bebê vem nascendo da barriga ou não. Acho que essa construção, porque a gente, não sei se vocês conhecem pais de crianças que mesmo ao nascer a mãe já se sente depressiva, aquele negócio de depressão pós-parto, né? Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, tem gente de todo tipo. Tem gente que ama na hora do primeiro encontro, do imprint, tem gente que fala assim, ó, só fui amar 6 meses depois, tem gente que é só 1 ano depois, que cada dia amava mais. Pois é, então assim, às vezes eu sou surpreendida, mamãe, quem você ama mais? Elas perguntam isso? É pergunta. Gente. A menor, então... Né? Então é difícil, você veja bem, claro que eu amo vocês duas, mas o perdão tem que estar junto, porque não são só vocês que erram, eu também erro. Então que tal, né, a gente continuar essa relação de amor através do perdão, porque se eu magoei você pode me perdoar. Se você me magoar, eu vou também te perdoar. Então, não tem, eu penso que não tem diferença, não. Dessa questão da mãe adotiva ou não adotiva. Gostei desse exemplo que você deu, porque é bem isso, na verdade, né? Essa construção do amor, ela é confusa também, às vezes, para as mães biológicas. Sim. E aí já começa aquele negócio da culpa da mãe, da culpa materna. Nossa senhora, mas ele veio de mim, tinha um vínculo ali do cordão umbilical que todo mundo fala, é um imprint, um melhor encontro da vida, o melhor momento, e às vezes não é todo mundo que sente isso. Exatamente. Né? Então é muito relativo também, né? As pessoas são diferentes. Eu sempre coloco esse exemplo na minha família. Que eu tenho uma irmã mais velha que, assim, ela é meio complicada, né? Eu acho que todo mundo tem uma ovelha negra na família. No caso, é minha irmã mais velha. Meio preferência outra, né? E, assim, eu sempre coloco esse exemplo. Falo assim, filho, compara você, o nosso amor, na nossa família, e a minha irmã com a minha filhada. Mãe. Eu falei, pois é, então mãe é aquela que ama, é aquela que cria, é aquela que cuida, é aquela que pune, porque amar não é só educar, né?
Amar é também você corrigir, porque tem que corrigir o tempo inteiro. Não é, amar é todo o caminho, o difícil e o fácil, né? Tô ouvindo Luciene falar e já até fiquei meio introspectiva aqui, porque eu, às vezes, me enxergo, como eu estava falando, né? Sou mãe em 2 tempos completamente diferentes, né? Eu tinha 2 filhos adultos e tento ser, assim, mostrar para o Lucas, por exemplo, que a vida tem dificuldades, que ele tem que... Então, eu acho que eu tenho hoje, eu não tenho aquela docilidade que eu tinha com os meus filhos mais velhos, né? Eu sou um pouco mais rígida com ele. E nem rígida no sentido de... Mas é porque você é o pai, né? É porque eu sou o pai, eu também estou achando. Porque tem que ter alguém que bota o limite, que puxa um pouquinho o tapete. Na verdade, você é o pai da nossa casa. Porque nas outras casas a mãe é mais rígida e o pai é o mais tranquilo. O pai da nossa casa era mais rígido. Então, como você vê a vovó sendo tranquila e papai tranquilo, você tem... Ela que dá aquela amenizada, sabe? E essas questões, assim, de deixar o espaço deles, eu tenho um pouco de dificuldade, porque valeu muito o que você falou, tá? Porque é construção também. Eu me pego, ele teve dificuldades aí uns tempos atrás com várias coisas, e o primeiro posicionamento meu foi de partir para cima, exigir, depois eu comecei a repensar. Alguma coisa que vinha dando muito certo não está tão certo agora, né? Onde está o erro? Vamos buscar, né? E a gente se surpreende com situações que chegam para a gente, das crianças, não só adotivos, independente do grau de afeto, de nada, e a gente se depara, porque é um ser humano, né? Ele tem, do nascimento até a vida adulta, e continuam tendo, né, momentos que vão precisar mais ou menos da gente observar, principalmente, o que está causando aquele desconforto, né? Seja ele em qualquer setor da vida. Então, assim, acho muito interessante a gente também deixar eles se posicionarem. Não quero ficar podando só não, tá? Obrigada. Não, Vou repensar, porque é bacana, né? É bacana isso. Essa questão, eu tô até saindo do script, tá? Mas eu vou sair, porque eu pensei isso agora. Essa questão da gente se aproximar deles e ter esse momento de conversa, né, que vocês já têm com os mais velhos, você com as suas meninas, que elas se questionam das coisas, têm opinião formada. Como que essa questão de você contar e se abrir também, você contar um pouco da sua história e se abrir para eles em relação à maternidade de coração de vocês. Tipo assim, esse processo do contar, vocês consideram que com alguns foram mais difícil, outros mais fáceis? Com o Lucas, acho que foi de maneira relativamente tranquila, né? Tranquila. Fui julgada, tá? Fui julgada. Pra que tão rápido? Pra que tão cedo? Formação da personalidade dele, né? Em torno de 7, 8 anos. A gente começou a se preocupar com isso, né? De algumas perguntas que ele começou a fazer sutis, né? E às vezes a própria família tece alguns comentários sem nenhuma intenção de nenhum problema, mas isso vai criando uma dúvida, né? Que momento que eu tenho que chegar, né? Então, por volta dos 7, 8 anos, a gente começou a trabalhar isso com ele, mas assim, até esse momento parece bem tranquilo. Quando eu comentei com ele que eu vinha para cá hoje bater esse papo, ele achou o máximo, adorou, deu um monte de beijo, acho que ele não entendia nada, então tá bom. Então o caminho tá certo, né? Mas, assim, na minha casa, por exemplo, hoje a gente vive até uma tranquilidade, e ele é muito tranquilo, então eu tenho fé na minha mãe, na palavra da minha mãe, que isso só vai me dar alegria, porque ele é muito bem-humorado, assim, tranquilo, não é criador de casa. Aparentemente bem resolvido? Bem resolvido, aparentemente. Vamos ver. A terapia ajuda também? Muito. Gostaria até de falar sobre isso, mas é um outro assunto, né? Muito, me ajudou muito, me ajuda muito. Né? A terapia que ele faz... Tem 4 anos já mesmo? Tem uns 4 anos que ele faz uma terapia de positivação que eu indico para qualquer um, porque ele ama encontrar a terapeuta dele, né? Nós temos uma convivência, assim... Enfim, é muito bom, muito bom. Acho que eles precisam, a gente também precisa. Quase sentando no divã dela já também. Conta um pouco de você, Luciene. Como que foram as suas questionadoras?
E elas também fazem, às vezes, terapia, a pequena também faz, já tem aí uns 2 anos. Terapia é bom, né? Sempre bom, né? É bom. A pessoa se autoconhecer, são defesas, né? Que ela vai alcançando, porque às vezes tem um comportamento que não compreende, né? E por que, né, que eu me comportei daquela forma diante de uma situação, né? Aí a terapia faz olhar para dentro dela própria, né, e ter outro posicionamento numa próxima vez. Então, eu também concordo que a terapia ajuda bastante. Sabe o que é? É porque muitas vezes, quando nessa situação do filho adotivo, quando alguma coisa, ou você tem que intervir duramente por algum comportamento, ou quando a própria vida vem, sabe, eles podem se sentir tudo assim, os vitimizados, e a gente não quer isso. A gente quer meninos bem resolvidos. Então, assim, apesar de terem ido cedo para as nossas casas, no fundo a gente tem sempre aquele receio de estar dando pouco, a gente tem que perder isso. Então eu trabalho isso muito em mim e quero que trabalhe nele também. Então um dos motivos da gente buscar foi trazer para ele uma certeza de que, independente da forma que ele foi gerado e criado, né, criado nos primeiros intraútero, ele foi amado, porque foi uma decisão também tomada de deixar ele nascer, né? Isso é muito forte para mim, né? Eu, particularmente, acho que essas mães, com todas essas dificuldades, elas ainda têm amor mesmo. Elas têm uma coisa que mexe comigo, sabe? Porque são corajosas. Aí sim. Eu acho que trazer uma criança assim para um lugar nem sempre é bom, né? Nem na dúvida, mas. Eu tô pensando aqui, é aquela questão da construção de um sentimento de gratidão. Acho que a terapia ajuda isso também. Em vez de você se colocar no lado de vítima, a construção do sentimento de gratidão, que é um sentimento muito nobre, e que às vezes as pessoas que têm tudo na vida que não têm, assim, que poderiam não ter questões, elas lutam para tentar se preencher desse sentimento de gratidão, e não é fácil. Não é fácil você se sentir grato, porque o ser humano, ele é ambicioso, ele quer um monte de coisa, então assim, ele não é grato pelo que ele tem. Então a construção da gratidão na terapia, eu acho que é um ponto bem forte, né, que eu acho que a terapia ajuda muito. E a outra questão que eu ia falar é aquilo que você comentou antes no café, que por mais que a gente dê todo esse suporte, pegue a criança desde os primeiros meses, a fase intrauterina a gente não sabe, que ela já era uma alma, né? Ela já era uma pessoinha ali, ela já tinha um coração batendo, a gente não sabe o que ela viveu, né? A maioria não sabe, então a terapia ajuda também às vezes a não você desvendar esse mistério, mas tentar olhar por outro lado algum problema que ele tenha na vida, sem se fazer, né? Sem colocá-lo no lugar de vítima, mas você olhar por outro ângulo, né, mãe? Seria isso, mais ou menos? Mais ou menos isso aí. Então tá. Gente, a gente vai ter um quadro do dia hoje, que é um quadro bem especial, que a gente preparou aqui para vocês, que é um correio. Que essas crianças mais velhas, né, elas nos dão esse privilégio da gratidão também. Então, eu vou entregar aqui umas cartas que eles prepararam para vocês. Queria que vocês lessem aqui pra gente ouvir. Acho que eu esqueci de escrever. Esqueceu? Ele falou comigo, mãe, pediram para me escrever, esqueci. Esqueceu? Luciene. Silvana. Vamos ver quem foi. Samira. Obrigadinha. Pode conversar, Luciene, ou Silvana, para você me falar quem que esqueceu. Aí, ó, tem 3, tá vendo? Ninguém esqueceu. Vamos ver. Você achou que o Nunes esqueceu? Pois é. Esse aqui é do meu caçulinha, para ler em voz alta? Pode ler em voz alta, que a gente quer ouvir. Mãe, eu te amo mais do que tudo no mundo. Você é perfeita, legal, carinhosa, é a melhor mãe. Te amo. Ai, que linda. Um desenho Vamos tudo. ver. Esse aqui é do Rafa. Mãe, você é a melhor. Te amo com todo o meu coração. O universo é como o meu amor por você, do mesmo tamanho. Só aumenta a cada dia com todo o seu amor. Rafael. Esse meu, agora do nome, vamos ver. Minha mãe, você é muito importante na minha vida, para me educar, cuidar, proteger, ajudar e amar. Às vezes, a minha mãe pode brigar comigo, mas briga por uma boa razão. Ela ajuda a me tornar uma pessoa melhor e ser alguém no futuro. Além da minha profissão, que ela
pretende que seja boa é para ter o melhor na vida, para cuidar da minha família e ajudar ao próximo. Desejo todo amor e carinho para minha mãe. E que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Te amo. Ai, que lindo. Um pergaminho, né? E ele que falou que tinha esquecido. Não falei? Será que foi o Nuno que esqueceu? Olha, tá vendo? Ontem ele chegou e falou assim: mãe, pediram para me escrever uma coisa para você, porque você vai gravar o podcast, mas eu esqueci. Eu falei: como você esqueceu? Aqui, ó. Cheguei em casa, vou moldurar. Ai, que lindo. Legal. Vai você, Luciane, das meninas. A primeira filha, mais velha, de 11 anos. Júlia, né? Querida mamãe, eu agradeço tudo que você fez por mim. Você é a luz do meu dia. Obrigada por me ajudar nos momentos difíceis e me alegrar ainda mais nos momentos felizes. Eu te amo muito. Eu agradeço a Deus por me dar uma mãe tão atenciosa, divertida, alegre, poética e principalmente amorosa. Deus, obrigada por me dar uma joia tão preciosa como a minha mãe. Ai, que graça. Só ela mesmo. E a Maria Clara, resolvida, que eu comentei, lembra? Te amo, você é a pessoa mais especial para mim. Maria Clara. Ponto. Bem Você é Clara. Que isso? Eu só pensei nas palavras. Mas dá escrito. Não, tô brincando. Também quero escrever uma carta. A expressão é mais difícil. Mas é bem comovente, né? A minha mãe, para mim, é especial, importante na minha vida, corajosa, guerreira, batalhadora, estudiosa, incrível, maravilhosa. Uma pessoa que eu amo muito, admirável, encantadora e perfeita. De novo. Resumindo, uma pessoa incrível na minha vida. Te amo muito, mãe. Ele colocou todos os adjetivos que poderiam me encantar, né? Uma graça. É muito fofo. Ai, pena que a minha não sabe escrever. Queria ler aqui também. Mas fala. Fala. Podia ter gravado pra botar no. Fala. Ai. Aí a filha de Lara acha o máximo, tem um tio na escola, né? É um tio na escola. Eu tava pensando nisso. Os dois estudam lá. Um tio de 11 anos, de 12, quase 12, né? Ele fez 12 agora. Meu Deus do céu. Ele fez 12. Pra quebrar o clima de novo, pra gente voltar a falar sério. Foi lindo, gente, muito bonitinho. Lindo, né? Em relação à educação, queria entender de vocês, tem algo que vocês quiseram fazer diferente? Vocês já falaram que não tem vontade de proteger eles em nada, né? Pelo fato de ser do coração e não ser da barriga. E que não tem medo. Mas muitas mães são cheias de medos, né? E se existe esse medo diferente, né, com algum trauma específico do filho, alguma coisa em relação ao que ele vai ser, ao que ele vai te questionar, ao que ele vai te perguntar, sobre a adolescência, sobre a fase adulta, tem algo que vocês acham que o grupo social pode ajudar ou atrapalhar? Ou a escola, ou os amigos, ou os primos, ou o local de trabalho? Vocês acham que esses grupos sociais, eles são mais aliados ou são mais desafiadores? O que você acha? Silvana, de novo, porque Silvana fala bem, psicóloga, dá um pouco de aula aí. Tem 3, então, eu acho assim, os 2 menores, eu tive algum problema pequeno, mas mais com criança. Porque a criança, às vezes, faz um comentário, quando descobre que o amigo não é biológico e é adotado, faz algum comentáriozinho meio assim, fora do padrão. Sim. E pode criar um clima da criança, né, no grupo infantil. Tive esse pequeno problema até agora. Depois eu me perdi na sua pergunta. Para você me falar se os grupos sociais, a escola, ou se você tem medo de os locais de trabalho, ou até as famílias mesmo, né? Você considera que eles são mais desafiadores, piores, ou eles podem ser uns aliados nessa conversa? Né, de abraçar essa causa. Eu sou o filho do coração, os amigos estão ali mais para ajudar ou para atrapalhar ou julgar? No meu caso, vou falar do meu caso específico. Sim, pode falar do seu. Eu acho que não tem nada para prejudicar no nosso convívio social, porque já tem adoção na família, com os parentes, caso de parentes adotados. Que legal. Uma tia, né, uma prima, e já serve como exemplo. Os amigos.
Para os meus amigos, até hoje, ninguém falou nada que reprimisse ou que colocasse na situação aparente alguma discriminação. E eu sempre coloco com meus filhos, eu sou muito aberta com eles, coloco sempre em jogo aberto. Eu falo assim, você não é diferente de ninguém. Você não tem nem mais nem menos que ninguém. Né? Falei assim, você tem a família que você precisa ter, você tem todo o amor e todo o apoio. Então, por que se sentir diferente? Aí tem aquela coisa que quando ele se sente diferente, também me coloca como diferente. Porque tem o filho A adotado. situação, igual você falou do café. Exatamente. Como foi isso, né? Tem o filho adotado? Tem, mas tem a mãe adotada. Ele não pôde ficar com a quem gerou. E eu não pude gerar. Então, Perfeito. entende? Você Então, se coloca no mesmo lugar para ele não sentir que ele é a única vítima. Não Ah, é. se você é, eu também sou. eu também sou. A única diferença é que ele é uma criança e eu sou adulta. Perfeito. Não é? E então a gente vive junto esse processo, mas os meus filhos, até agora, já tem um adolescente, tem outro que está caminhando para a adolescência, são muito bem resolvidos. Fisicamente, eles são muito diferentes, você e Não. entre o outro? Não, não são. É incrível, né? Porque assim, pequenininhos eles eram um pouco diferentes, mas agora eu acho que tem aquela coisa que fala assim, que vai pegando a feição da família. O meu pequeno, meu caçulinha, tem os olhos do pai. O meu mais velho tem o defeito facial que eu tenho. E assim, o meu marido fala que o mais velho tem a teimosia que eu tenho. Ah, não, o jeito pega com certeza, aí não tem jeito. Pega, mas até a feição, até o aspecto físico parece. Mas eu acho assim, que o meu meio que eu convivo social não vai atrapalhar. Mesmo porque eles têm convivência com amigos que também têm o mesmo processo. Eu faço parte de um grupo de mães adotivas. Que legal, É muito não é tão diferente para eles, não fica um negócio distante. Não. Nunca vi nada parecido. Não. Então, assim, eu até nesses últimos 2 anos eu não fui, mas todo ano tem um encontro dos filhos junto com as mães, então a gente troca experiência. É muito legal. Ah, que legal, gente, não sabia. Mas é que também não, é fora do estado. Mas é muito legal e eu falo com ele, tá vendo? Amor existe em qualquer lugar. Então, eu sempre coloco isso para ele, vocês não são diferentes de ninguém. Eu cobro como eu cobraria de qualquer um, exijo, eu sou muito exigente com eles, principalmente no estudo, né, que eles estão numa escola que é bem puxada, e eu falo que para mim tinha que ser mais puxada, não fazem nada, só estuda, né? Então eu cobro, eu dou muito amor, dou muito carinho, mas eu cobro muito também e falo, não tem esse medo deles sofrerem alguma rejeição ou serem diferenciados, porque eu falo assim, vocês vão se colocar como pessoas, vocês vão se fazer fortes ou fracos. Né? Vocês têm capacidade, vocês estão sendo formados para se posicionar quando alguém fala alguma coisa. Porque hoje em dia, se você sai na rua ou se é aqui mesmo, você fala alguma coisa, eu posso me sentir ofendida. Mas eu tenho que ter a minha força interior para falar o porquê. Né? Nem sempre que fala com a gente se ofende. Às vezes a pessoa tenta ofender, mas não ofendeu. É o caso do meu filho do meio. Quando uma amiga foi falar, nossa, mas você foi rejeitado, ele falou, não, eu fui escolhido. Olha, que legal. Você muda o ângulo, né, de que você se enxerga. E é exatamente o que você falou. Hoje em dia tem muito disso. As pessoas se ofendem com qualquer coisa. Não vai ser só ele. Se a gente for levar para esse lado, tu me senti ofendido. Exatamente. Então eu também posso me sentir ofendido pelo outro lado, né? Me conta um pouco, Luciane, você acha que é mais desafiador os grupos sociais que ele convive, ou elas convivem ou vão conviver? Ou elas são mais parceiras, ajudam? Ajudam, com certeza. Pessoas só colaboram. Por mais que tenha talvez alguma questão desafiadora, acho que o grande medo nosso hoje é a rede social da internet, não de pessoas. Né? Sinceramente, meu medo maior é a rede social. Você e todo mundo. Todo mundo fala isso aqui. Isso tinha que ser uma pauta, né? Porque você chamar o outro de bonito ou de feio, você resolve no olho. Você resolve. Não é que eu te acho feio, ou não é que eu te acho bonito, é porque é sua mão, é seu pescoço, é seus olhos, é isso, é aquilo. Você consegue se resolver no bate-papo, no olho. Agora, na rede social, não. Quando o sujeito solta lá, você é feio ou você é bonito, aquilo fica ali congelado, né? Fica concretizado. Nem sempre a pessoa viu naquela hora, e quando ela viu, o outro já nem lembra mais porque que chamou de bonito, né? Então, como é que resolve uma situação de rede social? Isso é que é complicado para mim. Tela hoje, para mim, é o grande vilão da educação, né? Educação, autoestima. Exatamente. Né? Da conversa, porque Exatamente. A conversa boa é essa aqui, que a gente olha no olho, que a gente resolve tudo. E que a pessoa entende o nosso tom, né? Lara, uma coisa que eu pensei aqui agora foi o seguinte, hoje em dia tá mais normal um casal se separar
casar novamente com uma outra pessoa que já tenha um filho de um outro casamento. Uhum. Então, não seria também o fato de adotar aquela criança como um enteado? Então, isso também, se você olha, tem várias formas de adoção. Então, eu acho que essa coisa do filho se sentir diferente, você pode colocar isso como exemplo também, que eu já coloquei, e vale muito a pena. Com certeza. Com certeza. Não, isso aí é um grande exemplo mesmo. Né? Porque você As pessoas abraçam a causa do outro. Quando ela se apaixona, né, por uma mãe, com um filho, você tem que se apaixonar pela família. Se você não se apaixona, meu filho, você pode ter certeza que vai, uma hora, Vai desandar. vai dar errado. Eu acho, pelo menos, é o que eu enxergo. Mãe, você acha que os grupos sociais, escola, futuro, amigos, família, são mais parceiros ou mais desafiadores na hora de lidar com essa questão de ser filho do coração? Principalmente o Lucas. Aí agora essa pergunta é bem direcionada a você. Porque tem irmãos que vieram da barriga. Eu acho que é mais desafiador. Eu acho como o Luciane falou, tem momentos, tem os dois momentos, né? Mas assim, eu sempre fico esperando a dificuldade que ele pode se deparar, né? Nós tivemos umas dificuldades aí há bem pouco tempo e foi muito dolorido. Por exemplo, ele estava num grupo, nossa, eu acho que foi o momento que eu me senti mais mãe, assim, sofrendo, né, com a história, porque foi o ano passado, ele tinha um grupinho de colegas e os colegas, e eu abri o WhatsApp, né, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Eu quero ver. Eu acho que a gente tem que ver, tá? Tem que ver. E ele ficou bravo que ele não queria mostrar. Não, isso é muito novo. E aí o grupinho todo castigando, e ele, não, por favor, não me tire do grupo. Poxa vida, que tristeza que me deu aquilo, né? Assim, de ver que ele, por ser uma criança, ele estava com um comportamento infantilizado perto dos outros, que falavam coisas assim que a gente depois eu falei, meu Deus, essas crianças estão demais. Mas assim, até conversei sobre isso com as colegas que eu estava levando ele, né, para avaliação. Não, calma, porque ele é criança, ele só é criança, né? Os outros estão um pouquinho acelerados. Então, tem muito isso. Como as redes sociais, e volto a falar que isso tem muita relação com rede social, ela é muito exploradora dessa questão do crescimento, de ser o bonzão, de ser de se posicionar perante o mundo. As pessoas têm mais coragem ali do que ao vivo. Aí quem consegue fazer isso vira o queridinho, né? Então, ele não era assim. Então, ele ficou meio colocado de lado. Então, o desafio é esse, é entender que aquilo ali existe, mas que a postura dele tá ótima, tá ok. Ele é uma criança, ele não precisa ser o mais badalado da turma, ele não precisa ser o melhor jogador de futebol, porque ele é ruim no futebol, né? Ninguém chamava ele para jogar futebol. E agora ele está melhorando, agora ele sabe tudo. Pelo menos um bom locutor, né? Ele vai ser, né? Enfim. E tem os outros desafios também que vivem muito na minha cabeça, acho na cabeça de todas as mães, né? Por exemplo, hoje, quando você eu lembro que meus filhos iam para casa dos colegas e era tudo bem tranquilo. Isso não tem a ver com a adoção, mas é de maneira geral. A gente sempre tem esse receio, eu, né, particularmente, não vou dizer todos, de como que vai ser a aceitação dessa criança, vai dar tudo certo, né? Mas, assim, eu tento não dividir isso muito, tento incentivar ele a convivência, porque eu acho que ele, se deixar, ele quer ficar quieto sozinho. O Lucas tem esse comportamento de querer ficar quieto no canto dele. Sim. Então, eu incentivo a saída, mas sempre com aquele grau de preocupação, né? Acho que no final das contas a gente vai vencendo. Eu acho que às vezes você tem esse grau de preocupação porque você compara, querendo ou não, a comparação existe com a gente que você não tinha essa preocupação. Era outra criação, por ser outros né? tempos e também por não ter essa questão aí de ser do coração, né? Mas eu acho que muitas pessoas ajudam também, né? Os grupos em que ele vive, o fato dele ter pessoas que ajudam muito ele. Difícil, né? Não, até a questão assim da família, os irmãos que estão ali sempre, né? Se preocupam, a avó. E até os colegas que aceitam as coisas como elas são mesmo. Eu acho que existe muito esse lado também. O mundo hoje é mais receptivo, né? Ao mesmo tempo. As pessoas são mais abertas a isso. Eu acho, isso aí eu percebo muito assim, com todas as coisas difíceis dessa geração, a gente também, eu li uma vez um estudo de tendência que a gente está na era da consciência. Então, que a gente tem que abraçar quem é diferente da gente, abraçar, às vezes, alguma minoria. Às vezes ele é minoria por ter um ponto diferente, mas as pessoas realmente vão de coração aberto entender as diferenças. Então, eu acho que isso é bem típico dessa geração que ele está inserido, e eu acho isso ótimo. Eu não posso deixar de até aproveitando o espaço, assim,
de falar o quanto foi importante a intervenção do grupo da escola, né, no momento que o Lucas veio, porque foi diferente de tudo ano passado. Né? Nós passamos um momento muito diferente com ele, de comportamento, de pedagógico, de tudo, de um pouco de rebeldia. E foi muito interessante a conexão que eu fiz com algumas pessoas específicas, né, da escola, que viraram minhas amigas até, do apoio que eu tive. Então, a gente nem... Tanto que eu mudei de residência esse ano e eu não quis... A gente não, vamos deixar esse menino onde está, pelo amor de Deus. Não mexe nisso não, porque, por enquanto, assim, está sendo muito importante a parceria, né, para o sucesso dele. Espero que esse ano ele vença tudo rápido. Porque geralmente, pelo menos os meus, passam a maior parte do tempo na escola. Então, a escola apoiando, até as mães que sabem do assunto, apoiar, passar para os seus filhos o que é uma adoção, que não tem... Quer dizer, o coleguinha vai chegar até ele de uma forma diferente, né, para abordar. E a escola, estando junto, é fundamental. Eu também, assim, essa escola que os meus filhos estão, eu falo que só saio dali para a faculdade. Porque as meninas de lá são fantásticas, me apoiam em tudo. E sobre esse assunto... São sensíveis. Né, esse assunto, elas sempre abordaram muito bem. Eu acho que é super legal, né? A gente ter esse apoio da escola. A criança já entrega a criança na escola sem esse medo. Se isso acontecer, como que eles vão resolver? Eu ficava grilada com isso. Se alguém falar alguma coisa, como que vai ser, como é que não vai ser, né? E graças a Deus até agora. É muito bom se sentir acolhido, né? Eu lembro que em uma reunião, a pessoa que a gente fez a reunião sabia de todos os detalhes, de todas as intrigas. Eu fiquei, caraca, chocada. Tanta gente aqui para dar conta, sabe o porquê que aconteceu. Enfim, achei bem legal também essa abordagem aí que a gente viveu. Mas, meninas, queria agradecer, né, a presença de vocês aqui. Eu já agradeci no começo, mas novamente, após ouvir todas as histórias que vocês contaram, né? Enfim, após ouvir vocês abrindo o coração de vocês, a casa de vocês, a história dos filhos de vocês, né? Algo tão desafiador às vezes, mas eu tô muito feliz com tudo que eu ouvi hoje aqui, com o quanto eu emocionei, com tudo que eu aprendi. Tô muito grata por vocês terem aceitado, né, esse convite de estar aqui participando. E é isso, se vocês tiverem algo para falar, né? Eu só tô agradecida mesmo, meu coração tá cheio de gratidão. Se alguém tiver alguma reflexão, algo que queira dizer, agora é o momento. No meu caso, eu que agradeço e falo que tem alguma mãe, alguma família, algum pai com a intenção de adotar, que façam, tá? Porque é melhor se arrepender. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mas de fazer do que deixar de fazer. E que isso é fantástico, gente. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, assim, se falar assim, qual é a minha maior felicidade? Com certeza foi ter os meus 3 filhos. Digo mesmo. Nada mais assim me traz tanta alegria do que ver aqueles meninos todos os dias do jeito que eles são, eles caminhando, eles crescendo. Então, assim, nossa, eu sou grata a Deus todos os dias por eles. Né? E não trocaria alguma coisa na minha vida, não faria o que eu fiz, né? Assim, fertilizações não faria mesmo, e adotaria mais. Nossa! A minha menor, a gente foi brincar, né? O que você acha do irmãozinho? Ela falou assim, por favor, mamãe, um irmãozinho. Que é o terceiro, né? Quer mais. Então, realmente, é uma delícia. A maternidade, seja pelo meio da adoção ou não, ela é maravilhosa. Obrigada, gente, por vocês terem me convidado. Eu também achei maravilhosa, achei muita sabedoria, assim, abordar esse tema, que é um tema difícil de se falar, e acho que a gente foi honesto, leve, fiquei muito tranquila para conversar com vocês e falar um pouquinho da minha experiência também. Só agradecer. Obrigada, gente. Obrigada. E a você que nos acompanha, fica aqui nosso muito obrigado. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Santas. Até a próxima. E aí, gente, gostaram? Gostamos. Sim, muito legal. Muito legal, foi muito bom. Um assunto Obrigada por terem vindo. Obrigada a você.